segunda vez, Jesus repreende a multidão. Vocês estão me procurando pela causa errada. Vocês estão buscando algo em mim errado. Vocês vieram até mim porque vocês querem pão de novo. Vocês querem encher a barriga. Não foi isso que eu vim fazer na terra. Vocês não devem ir a Deus para buscar essas necessidades, ainda que Ele tenha compaixão e até supra ela. Quando Ele diz aqui, vocês vieste a mim não para terem a vida eterna, não para terem o perdão dos pecados, não para herdarem o céu. Vocês vieram só para ter alívio da sua necessidade momentânea. E vocês não devem fazer isso. As pessoas no mundo inteiro vão até as igrejas, fazem orações, celebram missas com a finalidade errada. Buscam a Deus com a finalidade errada. Buscam a Deus com o desejo e o único objetivo de terem seus desejos temporais atendidos. Eles querem uma melhora no casamento, só isso. Eles querem a cura de algum caroço, só isso. Eles querem um emprego melhor e usam Deus para isso. Mas não é esse o sentido da nossa fé. Não é esse o propósito da igreja. Não é para isso que Jesus desceu do céu e se encarnou. E Jesus repreende. Vocês vieram a mim, vocês são interesseiros. Vocês só querem dinheiro. Vocês só querem saúde. Vocês só querem que eu dou um jeitinho na vida de vocês. Querem que eu curo. Ele diz, trabalhai não pela comida que perece. O que ele quer dizer isso? Não me busquem por aquilo que é temporário, passageiro. Não venham a mim com a finalidade apenas do alívio do sofrimento. Tem algo mais elevado para buscar em Deus. Tem algo maior que Ele veio trazer do que um carro zero, do que felicidade física. E Ele vai responder o que é. Irmãos, convidados, esse é o cenário do mundo. As igrejas estão abarrotadas de gente indo lá, tentando resolver os seus problemas. E buscando o quê? Pães, peixe, felicidade, bens materiais. Vocês não devem vir a mim buscar essas coisas. Quando Jesus vai dizer, preste atenção, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura toda a eternidade. O que ele está querendo dizer com isso? Por que as pessoas vão até Deus, vão até as igrejas e elas buscam isso? Coisas temporais. Porque elas não sabem qual é a sua maior necessidade. Eu quero dizer para você que veio que a sua maior necessidade não é de felicidade, riqueza, cura, conforto. A sua maior necessidade não é essa, ainda que você a tenha e ela seja legítima. Eles pensavam que a maior necessidade deles era encher a barriga. E Deus seria a pessoa ideal para fazer isso. Encher a barriga. Nós também achamos, meu irmão, que a nossa maior necessidade, se eu trocasse de casa, se o meu casamento melhorasse, se eu pagasse minhas dívidas, se eu curasse minha doença, eu seria feliz, eu teria plena paz, porque eles acham que essa é a sua maior necessidade. Não é. E por que eles acharam que essa era a maior necessidade? Porque eles não sabiam da sua condição. Nós vamos a Deus buscar as coisas erradas porque nós não sabemos a nossa condição. E Jesus vai dizer para eles aqui, em verdade vos digo, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem precisa receber vida? Quem está morto. Quem está morto precisa de comida? Não, está morto. Precisa de roupa? Não, está morto. Precisa de casa? Não, está morto. Quem está morto precisa de quê? De vida. Mas aquela gente que foi atrás de Jesus não estava morta, estava vivinha, queria até comer. Não é morte física. O Senhor está dizendo o quê? A maior necessidade de vocês não é física, o pão e o peixe, é espiritual. Vocês estão mortos espiritualmente e precisam receber vida. Queridos, nós não somos feitos só de matéria, nós somos uma dicotomia, somos físico, corpo e também alma. Jesus estava dizendo, o pão e o peixe resolveu o problema do seu corpo, mas não resolveu o problema da sua alma. O maior problema do homem é espiritual e não é físico. Quando Jesus diz que ele veio da vida, é porque ele encontrou os homens mortos. E o que mata o homem? Pecado. Por isso é que eles pediram os pães. Acharam que era a maior necessidade deles, porque não sabiam qual era a sua condição. Agora vem Jesus e revela, vocês são pecadores, e pecadores estão condenados ao inferno.
inferno. E pecadores não deveriam buscar casa própria, carro novo, cura de caroço e alegria. Deveriam buscar o perdão dos pecados, que é a única coisa que impede eles de irem ao inferno. Portanto, o mal da sociedade não é o governo de esquerda ou de direita, não é o aumento do salário mínimo, não é a cura da AIDS ou do câncer, não é uma reforma fiscal, agrária, política, não é. O câncer da sociedade se chama pecado. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O problema é que o homem pecou. O que é o pecado? É desviar-se de Deus, é voltar as costas para Deus, é viver uma vida alheia de Deus, à parte de Deus, é quebrar as leis de Deus. E é isso que a nossa sociedade tem feito, quebrado a lei de Deus, virado as costas para Deus, e por isso ela tem pagado um preço alto. Jesus vai dizer isso: não busquem a Deus não busquem a Deus por essas coisas rasas, temporárias, passageiras. Essa não é a sua maior necessidade. A sua maior necessidade é do perdão. Essa é a condição desse mundo. Romanos 3 diz: todos pecaram. Como que todos pecaram? Preste atenção. Gênesis capítulo 3, 1, 2 e 3, a Bíblia diz que Deus criou tudo com perfeição. E cria o homem no jardim do Éden, Adão e Eva, e dá uma única ordem para eles: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que comerdes, certamente morrereis. Vem a serpente, Satanás possui a serpente, tenta a mulher, e ela come e dá ao marido. Ali o pecado entra. Os nossos primeiros pais, de modo que todos que descendessem deles viriam contaminados com o vírus do pecado. É por isso que todos pecaram. Não há homem que não peque, não há ser na face da terra que não venha com o pecado. O salmista Davi, o rei Davi, no Salmo 51 diz: em pecado me gerou minha mãe, e num ventre de pecado eu nasci. Quais as consequências para o pecado? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Que morte é essa? A morte eterna. Isso é um grande problema, meu irmão. Não é se você vai ter um aumento de salário, uma casinha boa ou não. É que se você morrer nos seus pecados, você será condenado. Não há uma esperança junto ao Ministério de Saúde, não há uma esperança junto ao Ministério da Fazenda, não há uma esperança na NASA, não há ninguém que possa resolver o mal da sociedade. O mal da sociedade é o pecado. E as consequências do pecado vão para além dessa vida. Não é a questão que você vai ter uma vidazinha infeliz. Nós temos duas partes: um corpo que vai se desfazer com o tempo, a velhice, ou ele vai morrer. Mas nós temos uma alma que é eterna e vai estar, após a morte, ou nos céus com Cristo, ou no inferno para todo sempre. Esse é o destino dos homens, quer acreditemos ou não. Só há dois destinos para o homem após a morte: nos céus com o Senhor, ou no inferno, com todos os demônios do inferno